Bom dia a todos, mais uma vez prazer em revê-los aqui nas nossas reuniões clínicas da Medicina Esportiva Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, sempre às terças-feiras, às 11 horas da manhã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lesões no cotovelo, sobre epicondilite, associada à prática de tênis. Nós vamos ter a honra de receber nosso professor afiliado aqui, professor Dr. Paulo Belangero, e o mestre Luiz Augusto. Os dois, Luiz, além de ser fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva, é um jogador de um nível muito alto, bastante experiente, então vai contribuir bastante com a gente. Nós temos aqui os professores, professor Beno, professor Alberto, professor Andreoli, que, como eu já disse em outras reuniões, nem sempre conseguem estar presentes. Às terças-feiras são as nossas reuniões administrativas, então queria que os três quiserem iniciar aqui ou complementar a apresentação do Paulinho, que é uma referência nossa aqui. Fiquem à vontade, professor Alberto. Acho que mais agradecer mesmo o Paulo. Vamos aproveitar aí o conhecimento deles. Fica à vontade, Xará. Bom, obrigado. É sempre um prazer estar aqui na nossa casa. E eu queria só comentar, Paulão, que foi uma coisa assim muito da fome com a vontade de comer, né? Essa discussão de hoje, porque quando você falou para mim que queria falar sobre tênis, eu até achei que você veio porque eu gosto de tênis. Eu falei, pô, eu adoro tênis. Nunca joguei tão bem que nem o Luiz, mas eu me divirto bastante. Então, na hora que você falou, para mim foi um prazer. Como eu estava falando com o Luiz hoje cedo, é muito bom discutir aquilo do que a gente gosta, do que a gente faz. E então, acho que da mesma forma que a gente faz isso com os pacientes, vai ser legal a gente poder discutir aqui com todos. Agradecer a oportunidade, dar boas-vindas aí para o Luiz também, que tem realmente uma expertise muito grande no tratamento e também no esporte em si, vai poder contar para a gente um pouquinho dos bastidores aí do tênis profissional e amador de alto nível. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade, Dr. Paulo Zeles, Dr. Paulo Belangero, pelo convite, a todos da Medicina Esportiva Unifesp. É sempre um prazer, né, poder estar com vocês, ainda mais falando de um tema que eu gosto tanto, que eu sou apaixonado, que é o tênis. E, bom, espero contribuir da melhor maneira, com conhecimento de todos e estou à disposição para o que precisar. Belangero, se quiser compartilhar a tela, está autorizado aqui, tá? Não sei quem que vai apresentar qual dos dois. Eu vou compartilhar aqui. Manda ver. Tá aparecendo? Tá bem, tá aparecendo bem, sim. Então, sim, vamos embora. Bom, vou dar início então à apresentação, só para a gente contextualizar um pouco, né? O tênis ele é um dos esportes individuais mais praticados no mundo e a estimativa mais atual é de que existam aproximadamente 75 milhões de praticantes no território mundial, né? No Brasil, não é uma modalidade tão popular e é apenas a 8ª modalidade individual mais praticada aqui no país. Porém, devido à extensão territorial brasileira, né, nós temos em números absolutos aí, em média, 1,6 milhões de tenistas no Brasil. Então, se vocês ainda não atenderam um tenista, muito provavelmente em algum momento vocês vão atender aí clinicamente um tenista e eu ouso dizer que ele vai ter dor no cotovelo ou no ombro. Então, muitas vezes nós estamos focados, né, no alto rendimento, no esporte profissional e nós nos esquecemos do papel que a gente tem em termos de promoção de saúde, né? O tênis ele é um esporte que apresenta diversos benefícios à saúde física e psicossocial do praticante. Inclusive, esses benefícios foram pano de fundo para o desenvolvimento e publicação de um infográfico acerca dos benefícios que a prática do tênis traz à saúde como um todo, né? Então, pensando no tenista amador, é muito importante que ele mantenha essa prática e nós, como profissionais de saúde, temos que atuar para permitir isso. Além desse infográfico, nós temos um estudo de coorte enorme, com mais de 80 mil britânicos, que mostrou que entre diferentes modalidades esportivas, o tênis era aquela que mais reduzia o risco de mortalidade cardiovascular e também de mortalidade por qualquer causa, né? Uma redução média de risco de 56% para mortalidade cardiovascular e de 47% para mortalidade por qualquer causa. Tá? Essa comparação ela foi feita com tenistas que praticavam pelo menos 3 vezes por semana, e quando comparado a um grupo sedentário, né? Porém,
ademais de todos esses benefícios, sempre que o tenista está exposto, ele está em quadra, ele torna-se suscetível a sofrer uma lesão relacionada a essa prática, né? Isso é um grande problema, porque muitas vezes a única modalidade que o indivíduo pratica é o tênis. Então, se ele não pratica a modalidade, ele se torna sedentário, e isso tende a aumentar outros fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis. Então, do ponto de vista de saúde pública, manter o atleta ali ativo é muito importante. Então, falando um pouquinho da epidemiologia das lesões no tênis, essa epidemiologia, né, essa incidência varia de 0,04 a 20 lesões a cada 1.000 exposições de atletas, né, a cada 1.000 horas de exposição. Sendo que esses valores vão variar de acordo com a população que eu estou estudando. Então, se é um tenista amador, se é um infanto-juvenil competitivo, se é um profissional. E também, o que é, do ponto de vista metodológico, é importante a gente ter em mente, que é a definição de lesão que os autores dos estudos utilizam. Tá? Então, se a gente pegar, em geral, o padrão de lesões no tênis, a predominância, ao contrário do que muitos pensam, independentemente se é um profissional, se é um infanto-juvenil, se é um amador, a predominância de lesões é nos membros inferiores, né? Ao contrário do que muita gente pensa. Porém, se você compara aqui um profissional com um amador, a proporção de lesões nos membros superiores aumenta no tenista amador. E é o que a gente vê clinicamente, né? Pelo menos o que eu vejo aqui na clínica, a maioria das pessoas que chegam, tenistas, é com queixa de dor em ombro e cotovelo, e não tanto no membro inferior. Porém, se a gente compara, vai olhar os estudos, né, a definição de lesão que os autores utilizam, eles só registram aquelas lesões que demandaram atendimento médico. E essas lesões geralmente são agudas, como entorses, por exemplo, né? Então, por isso que a epidemiologia nos estudos mostra, ou acaba mostrando, uma predominância de lesões de membros inferiores e não tanto os membros superiores. Mas na clínica, as lesões por sobrecarga, elas, principalmente no amador, é o que mais aparece. Quando a gente fala do tipo de lesão, né? Nos membros inferiores, a lesão mais comum no tênis são as entorses de tornozelo e as lesões musculares. E também é muito comum queixas de dor anterior no joelho. E aí essa etiologia vai variar de quem eu estou falando, né? Se for um infanto juvenil, é mais provável que ele tenha uma osteocondrite, uma osteocondrose, né? O Osgood-Schlatter. No profissional, as tendinopatias são muito comuns, e no amador, a queixa de dor anterior muitas vezes está associada a uma dor patelo-femoral. Nos membros superiores, não tem o que discutir a predominância de tendinopatia, independentemente do nível do atleta. Então, tendinopatias de cotovelo e de ombro. E no tronco, a gente tem muita lesão muscular, né? Principalmente contratura. E fora isso, uma peculiaridade do atleta infanto-juvenil, que é a espondilose, que a gente tem que se atentar muito, principalmente nos atletas competitivos. Então, uma visão geral para a prática clínica, né? Do que é, ou qual é o padrão de lesões no tênis. A predominância de lesões, segundo os estudos, é de membros inferiores, porém não há consenso que seria mais comum, lesões agudas ou por sobrecarga. O que a gente sabe é que os profissionais sofrem muito com lesões agudas, e os amadores infanto-juvenis parecem sofrer mais com lesões por sobrecarga. Muito relacionado à falta de acurácia técnica, muitas vezes, associada a um alto volume de treinamento, né? As lesões agudas predominam nos membros inferiores, como a gente viu, e lesões por sobrecarga nos membros superiores. Geralmente, as lesões agudas ocorrem nos jogos, que é onde o atleta vai desempenhar o máximo, né? E as taxas de lesão, ao contrário do que muita gente pensa também, não varia de acordo com o tipo de piso. Então, o melhor estudo que a gente tem em relação a isso mostra que não tem diferença se o atleta está jogando numa quadra de grama, de saibro, ou uma quadra rápida, de lisonda, por exemplo. Então, hoje, a proposta é que nós possamos conversar um pouquinho sobre o tênis elbow, né? Que é uma lesão específica, que apesar de não acometer somente tenistas, é muito comum nos tenistas. Tá? Essa é uma lesão por sobrecarga, e a prevalência nos tenistas é muito alta. Então, 35%, 51% dos tenistas, em algum momento da carreira, vão sofrer com uma queixa de dor lateral no cotovelo por conta de uma tendinopatia desse tipo. Paulo, quer comentar alguma coisa até aqui? Bom, tá me ouvindo, Luiz? Sim. Eu acho bem interessante esse panorama geral para a gente entender que o tênis tem dois padrões de lesão. A lesão aguda, a lesão que acontece na quadra, que nem você mostrou aquele entorse do Goffin, eu estava assistindo o jogo dele aquele dia, e a lesão por sobrecarga. Então, acho que isso é bacana para quem trata desse tipo de atleta entender que realmente a lesão aguda vai ser bastante frequente, mas muitas vezes a gente acaba recebendo como sendo referência os pacientes mais de tendinopatia, porque estão relacionados ao overuse, às doenças crônicas, né? E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui.
né? A gente vai falar da tendinopatia do cotovelo e especificamente aí o tênis elbow e tentar discutir um pouquinho da epicondilite medial também. Vamos embora. Beleza. Então vamos falar um pouquinho da etiologia. Então, como a gente disse anteriormente, né, o tênis elbow é uma lesão por sobrecarga e ao contrário do que muita gente pensa também, e é o que é condizente com outras tendinopatias, não é tanto um processo inflamatório, né, mas sim um processo degenerativo tendíneo, caracterizado por neovascularização, por uma hiperplasia vascular e proliferação fibroblástica, com alteração da qualidade do colágeno naquele tendão, né? Associado a isso, a gente tem baixa celularidade em termos de células do sistema imune, como neutrófilos, macrófagos, linfócitos. E a gente não tem, quando faz biópsia do tendão, marcadores inflamatórios, né? Então, é muito mais um processo degenerativo e não tanto a inflamação do tendão. E associado a esse processo degenerativo, a gente tem uma desordem do sistema nociceptivo, que é muito importante. Então, a gente cria ali na região uma hiperalgesia, né? Por conta de uma sensibilização periférica dos neurônios que estão próximos ao sítio da lesão. Então, se você faz biópsia, a gente consegue ver ali um aumento da concentração de substância P e do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, né, que são duas substâncias que são pró-nociceptivas, então aumentam a sensibilidade à dor. Por isso que é uma lesão tão dolorida também. Então, o quadro clínico geral, né? Então, o paciente ele vai cursar com duas coisas principalmente. Perda de força, principalmente de preensão palmar, ele vai ter dor, na maioria das vezes, quando faz preensão, e dor à palpação ali, principalmente no epicôndilo e a contração resistida. Seja a contração resistida ali, quando a gente fala de preensão palmar, extensão de punho ou extensão do terceiro dedo. Então, tem muitos pacientes que você faz extensão, o teste de contração, né, de extensão de punho contra resistência, ele não tem tanta dor. Mas se você faz extensão do terceiro dedo, ele tem muita dor. É bem comum de observar isso. E nos casos mais extremos, o paciente pode até experienciar uma restrição de amplitude de movimento, né? Finais de amplitude de flexão e extensão de cotovelo. O que você vê geralmente, Paulo, na sua prática clínica e como que os pacientes se apresentam? Olha, eu acho que o quadro clínico ele é bem típico e acho que esse é um momento de ter um pouquinho de cuidado, porque embora ele seja atípico, existem outras doenças que podem mimetizar uma dor lateral do cotovelo. Então, a gente, quando vai fazer um diagnóstico, na verdade, como é tão mais frequente ter a epicondilite, o que a gente tem que fazer é ter a lembrança de excluir outras doenças. Então, eu faço de rotina um exame da estabilidade do cotovelo, tá? Porque em alguns casos, uma microinstabilidade do complexo lateral do cotovelo pode mimetizar algum grau do tênis elbow. Então, acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante é avaliar a presença de plica articular do cotovelo na região lateral. E você pode ter algum tipo de mimetização aí dos sintomas da epicondilite, mas quando a gente exclui as outras doenças, a gente acaba ficando, na grande maioria dos casos mesmo, com a dor lateral do cotovelo e o diagnóstico para mim é bastante típico, é clínico. A gente usa exames eventualmente, mas o diagnóstico ele é basicamente com o exame de exame físico que você falou, né? E o que eu acho que é interessante, a gente tem sempre que buscar entender qual que foi o fator causal naquele paciente ou quais foram os fatores causais. Porque enquanto a gente não identificar esse fator, a gente não trata o problema. A gente pode tratar o sintoma, mas não o problema, porque como a gente viu, é uma doença por overuse, quer dizer, usou muito. Então, se a gente não entender o que está causando isso, a gente não trata de forma eficiente. Legal, perfeito, Paulo. E aí, falando especificamente do tenista, né, a gente tem que perguntar os momentos onde ele sente dor. E, geralmente, a dor vai aparecer no saque, aí a gente pode fazer uma distinção entre primeiro e segundo saque, que se o paciente sente, né, mais em um ou mais em outro, a gente vai ver algumas correlações que a gente faz. O backhand, principalmente o backhand feito com uma das mãos, né, talvez seja a principal queixa. E o slice também, os pacientes costumam ter bastante queixa para fazer slice. Luiz, são os principais. Eu joguei tênis, claro, amador quando era criança e era aquele backhand que era com uma mão só. Né? Você como um cara que tem bastante experiência, quando que aconteceu essa transição? E essa transição foi para tentar melhorar o movimento, ter uma precisão maior, uma força maior? Ou se você tem ideia, se isso foi para tentar prevenir realmente a epicondilite, que é uma coisa que a gente vê bem presente? Uhum.
Eu acho que é uma soma de todos os fatores, Paulo. Assim, com a mudança das raquetes e com a mudança da maneira de se jogar tênis, né? Porque antigamente o jogo era os pontos eram muito mais rápidos, os caras iam muito mais para a rede, faziam saque e voleio e jogavam muito mais com slice, né? Depois, com essa transição e com a predominância do jogo de fundo de quadra, acaba que aqueles tenistas que fazem o backhand com as duas mãos levam vantagem. Um outro fator que o pessoal fala bastante é em relação à iniciação no esporte, né? Que os atletas, às vezes, muito jovens, quando começa ali com 5, 6 anos, a criança não consegue fazer o backhand com uma das mãos com uma técnica boa. Então, ele não tem força suficiente para conseguir fazer o golpe e acaba aprendendo com as duas mãos, porque é a única maneira que ele consegue se virar para fazer o backhand ali. Então, esses dois fatores são bem importantes. E aí, somado a isso... Desculpa, Paulinho. Até os estudos mostrando que o risco seria maior de dor no cotovelo, né? Isso poderia contribuir também para essa transição. Eu entendo isso tudo. E só para complementar, que você falou que os jogos eram mais rápidos, na verdade, os pontos tinham menos trocas de bola. Mas a bola hoje é muito mais rápida. Acho que isso, Paulo, é um fator importante, porque o tempo que você leva para armar um backhand de uma mão é um tempo maior também do que o tempo que é necessário para armar um backhand de duas mãos. Então, você, para um jogo que a bola está muito mais rápida e que a bola pinga muito alto, que hoje o topspin no tênis é muito difícil de jogar topspin alto, né, um efeito muito alto, com uma pessoa que joga com uma mão só. Então, isso foram fatores que foi levando a cada vez mais a jogar com duas mãos, né? Na época que eu comecei a jogar, não existia jogar com duas mãos. Todo mundo aprendia com uma mão. Mas isso mudou muito já, né? Então, acho que hoje a tendência é todo mundo jogar com duas mãos. É só você olhar os 100 primeiros do mundo, quantos que jogam com uma mão só, são poucos. É isso. Acho que hoje no circuito a predominância é de backhand com duas mãos. O que me chama a atenção é que a nova geração, né? Você pega os tenistas aí, alguns deles fazem o backhand com uma das mãos. E os meninos mais novos que vêm também, tem alguns que estão fazendo backhand com uma das mãos, né? Então, não sei o que vai ser o futuro, mas hoje ainda a tendência é o backhand com duas mãos, não tem como fugir. Bom, vamos passando. Pode seguir. Então, como o Dr. Paulo comentou, né, é importante fazer o diagnóstico diferencial. É claro que dor lateral no cotovelo é muito mais comum ter uma etiologia de sobrecarga tendínea, mas a gente tem que excluir outras possibilidades e ter isso em mente, né? Principalmente vocês como médicos, como forem fazer o diagnóstico clínico. Então, ela pode ser confundida como uma artrite local ali na articulação, uma lesão interarticular com corpo livre, a lesão radiocapitelar, né, doença de Panner em atletas jovens, síndrome do túnel radial, costuma dar dor na face dorsal ali do cotovelo e punho, no antebraço, compressão do nervo interósseo posterior também, radiculopatias cervicais e a instabilidade posterolateral do cotovelo, como o Paulo comentou. É interessante aqui, Luiz, que teve um comentário aqui no chat do André Gonçalves falando a respeito da influência do Borg nos anos 80. Obrigado, André, pelo comentário. Acho que realmente relevante, né? Ele tinha uma esquerda diferente, né? Não sei nem se a gente consegue configurar dessa forma, mas ele realmente foi uma pessoa que mudou um pouco ali o paradigma, né? Quer comentar a respeito? Eu acho que faz total sentido, né? E talvez hoje, até o que a gente vê da molecada querendo fazer backhand com uma das mãos, vem muito da Federer, da escola do Federer, né? Então você vê essa nova geração que cresceu vendo o Federer jogar. Isso, exatamente. Os meninos entram no profissional e fazem backhand com uma das mãos, né? Então você pega o grego, o Tsitsipas, o próprio Thiem, que está se destacando muito agora, os dois com backhand de uma das mãos somente, né? Exato. Então, para a gente começar a falar um pouquinho mais específico da abordagem do tênis elbow no tênis, né? A gente sempre pensa nas lesões por sobrecarga como um sistema relacional entre capacidade e demanda. Então, quando surge a lesão por sobrecarga, eu tenho duas possibilidades. Ou é um sistema musculoesquelético ali que não está pronto para lidar com a demanda, ou eu tenho um sistema que está pronto, mas a demanda está sendo muito alta e não há corpo que vá conseguir lidar com aquela demanda, né? Então, a gente tem esse dilema e muitas vezes as duas coisas aparecem de maneira associada. Então, o que a gente faz no tratamento é tentar identificar qual que é o fator preponderante ali, né? Como o Paulo falou, você tem que identificar qual que é o fator causal ali. Então, será que o paciente não está conseguindo lidar bem
com a carga de treino, de jogos dele? Porque o corpo não tem condição? Ou será que é o equipamento, de repente, é a técnica dele? Ou ele precisa melhorar a força muscular? Ou outros fatores relacionados, né? Eu acho que essa é o ponto principal para a gente abordar. Eu sempre gosto de fazer essa analogia. Pode comentar. Boa tarde. Bom dia, né? Putz, que maravilha poder participar aí de um encontro como esse aí. Meu nome é André Gonçalves, eu sou professor de tênis, sou especialista em treinamento esportivo. E eu tenho influência de duas grandes pessoas aí, que é o professor Rogério Teixeira, que hoje mora nos Estados Unidos, né? Ele me capacitou dentro do programa da Confederação Brasileira de Tênis, e do professor Ludiero Braga Neto, né? E em relação a esse assunto, as lesões, o que a gente mais percebe assim no dia a dia, dentro de quadra, é que a bola realmente está cada vez mais rápida, o impacto está cada vez mais agressivo, e quando você atrasa esse impacto, quando você pega atrás a bola ou com um cotovelo muito próximo do corpo, isso causa um desconforto muito grande, e com a repetição, né, essa repetição, é que a gente percebe que o jogador vai acumulando, não sei se é esse termo certo, mas ele vai, o quadro clínico dele vai piorando até chegar a esse overuse e essa lesão, né? Então, muitas vezes, não é a falta de técnica, é a falta de pernas, porque foi a aproximação errada que fez ele encolher o cotovelo, e não ele bater com o cotovelo. Entende isso? Sim, com certeza. A aproximação errada é que faz com que o cara... Você vê um profissional, ele está na mesma fotografia o tempo todo. E ele difícil ele chegar errado e tudo mais. A questão lá é outra. Mas o amador, ele chega frequentemente errado na bola. E encolher o cotovelo é uma sobrecarga muito grande, né? Exato, porque no final, quando ele chega atrasado, ele acaba compensando na munheca. Então, em vez de fazer o movimento inteiro, ele tenta compensar e aí não funciona, né? Perfeito, André, comentário exato, é isso mesmo. O Matheus também estava falando a mesma coisa para a gente aqui, mas é isso, né? Chegar na bola, né? O jogo de tênis, a gente acha que é só membro superior, mas eu sempre brinco que quando eu fico um tempo sem jogar e vou jogar de novo, eu acordo no dia seguinte com o braço normal, mas parece que eu não consigo andar, né? Porque o que a gente tem que mexer para chegar na bola é impressionante. Obrigado pelo comentário. Né? Perfeito, é bem por aí mesmo. Papo. Vai lá, Luiz, segue em frente aí. Bom, para a gente abordar a especificidade, então, né? Ainda que o André falou do Ludiero, o Ludiero é um grande parceiro nosso aqui na clínica onde eu atuo, né? E muitas vezes a gente orienta os pacientes a procurá-lo para fazer avaliação biomecânica. Então, para a gente ter uma noção dos golpes do tênis, né? O tênis ele é definido como esporte técnico, onde a gente tem uma infinidade de golpes diferentes que o tenista pode executar, e esses golpes eles podem ser executados aí, como o André falou, né? Eles têm que se movimentar em diferentes direções, ele vai bater em diferentes ângulos, com diferentes efeitos, isso é uma questão muito importante. Então, o primeiro movimento, que é o saque, né? Que é pelo qual a gente inicia o ponto. Então, a gente divide o saque em 6 fases principais, que é a posição inicial, depois o tenista vai fazer o pêndulo, ele vai parar na posição do W, ou posição do troféu, aí ele faz a laçada, contato com a bola e, por fim, a terminação. No tênis, a gente tem 4 tipos básicos de saque em termos de efeito, né? O atleta pode fazer um saque chapado ou flat, um saque slice, um saque kick, ou top spin, e o American Twist, que é aquele saque aberto, que a bola quica e vai para fora da quadra. É importante a gente fazer essa contextualização, porque muitas vezes o tenista ele vai ter queixa num tipo de saque específico, e a gente pode fazer algumas correlações com sobrecarga. Então, aqui a imagem do atleta sacando, né? O saque chapado, ele pegaria na cara da bola. Geralmente, ele vai direcionar mais no corpo do atleta, pelo menos o destro desse lado, né? O saque slice é aquele saque que ele vai pegar por fora da bola aqui, a bola tende a quicar no quadrado e sair para o lado oposto. O saque kick, a bola quica e sobe, vai dificultar a devolução do atleta. E o American Twist, ele vai sacar bem aberto aqui, ó, e ele coloca um efeito na bola, que a bola quica e sai lá para fora da quadra. Então ele consegue abrir bem a quadra com esse saque,
muitas vezes para fazer o saque primeira bola, né? Então ele abre bem o outro atleta, a hora que o cara devolve, ele mata do lado oposto. O forehand, né? Então o forehand é o golpe que é mais executado quando a gente fala de golpes de base no jogo, que é aquele em que a palma da mão do atleta, a palma da mão que segura a raquete está voltada para frente, né? Então do lado dominante do atleta. Ele é dividido aqui em 6 fases também. Então, a gente fala que é o giro com backswing. O atleta apoia a perna. Depois desse apoio, ele vai levar a raquete para frente, que a gente chama de forward swing. Ele desce a raquete, faz o contato, faz a terminação, o follow-through e depois recupera para o meio da quadra para fazer um novo golpe, né? Então, falando um pouquinho só das nuances do forehand, então tem 2 tipos de efeito principais aqui. Então, o atleta pode fazer uma bola mais reta, chapada ou com topspin. Porém, uma coisa muito relevante aqui é a empunhadura de forehand que o tenista tem, né? Nós temos 5 possibilidades principais. Elas são chamadas de continental, eastern, semi-western, western, full western ou extremo, tá? De cima para baixo aqui, a gente vai só virando cada vez mais a mão no cabo da raquete. Então, a gente pode considerar aqui como referência anatômica o pisiforme e o primeiro metacarpo aqui, tá? Então, se a gente olha a raquete aqui do destro, né, uma empunhadura continental, o contato da cabeça do primeiro meta aqui estaria entre a face 1 e 2 aqui do cabo da raquete, né? E a gente começa a virar e descer, e conforme a gente vai descendo e posicionando essa referência anatômica mais baixa, ele tende a mudar para outras empunhaduras, tá bom? A raquete vai ficando menos de frente para a bola e vai ficando mais de frente para o chão, para conseguir mais efeito topspin, né? E aí, aproveitar, Luiz, perguntar para o André. André, como que você viu aí, como que você ensina para os teus atletas essa mudança da chegada na bola, né? Que, ó, essa é uma imagem bonita, né? Que você vê ele chegando, ele não está chegando com a perna esquerda na frente, né? Nesse momento, ele está chegando com a direita lá no fundo, né? E a gente fazendo essa transição do tênis, que é daquele movimento mais clássico para um tênis mais open stance, um tênis em que a gente tem mais quadril. E como é que você faz para ensinar essa mudança hoje aí? Isso é uma pedagogia que eu posso falar com bastante propriedade. No último congresso dos treinadores mundiais em Cancún, eu levei um trabalho justamente sobre isso, né? O footwork. É uma coisa muito simples. Eu coloco, na iniciação mesmo, assim, dos jogadores, eu coloco 5 aros, bambolês pequenos, assim, e simulo que ele faça o pé de apoio direito e vá mudando o pé esquerdo, como se parecendo um movimento de um skatista ou de um surfista, em que ele trabalha nesses eixos. A questão é o seguinte, é que como o jogo está muito rápido, tem hora que você não consegue nem colocar a perna. Você tem que fazer uma abdução grande do pé, né? Fazer uma abdução assim e já pegar uma bola que já está ao teu alcance. Você vai precisar se movimentar com bolas assim acima de 3 metros, de um raio de 3 metros. Aí você vai precisar se movimentar. Mas mesmo assim a gente não corre, a gente faz saltos, né? O tenista salta muito. Você vai ter necessidade de correr, se deslocar acima desses 3 metros, né? Porque aí você vai ter que fazer a corrida propriamente dita, mas depois vai ter que ter um ajuste dos pés. Sim. Mas eu inicio muito com esses bambolês, em que ele faz o primeiro apoio, o segundo apoio, o terceiro apoio, o quarto apoio e o quinto apoio, né? Que são todos os tipos de apoio que a gente pode chamar, né? Que é o open, o semi-open, que é o mais usado hoje. Hoje é o melhor de todos, né? O square, que é os pés paralelos, o close e o resgate, que é quando a bola está muito longe e você precisa dar praticamente um salto para buscar uma bola, né? Então, a iniciação ela é feita muito assim. E aí tem outros equipamentos pedagógicos, né? A escadinha de agilidade, tem vários cinturões proprioceptivos para domínio de core e melhorar todo esse trabalho da técnica de movimentação, que é o footwork. Pô, excelente. Obrigado, Perfeito. Obrigado. Perfeito, André. Obrigado. Pode seguir, Luiz. Vamos ver aí o tal do vilão aí. Então, aqui, para ficar mais claro, né?
as diferentes empunhaduras. Então, aqui a gente tem uma Continental, mais acima, uma Eastern, uma Semi-Western, Western e Full Western, né? Então, a gente vai virando cada vez mais, é que o Paulo falou, né? Se a gente segura, a raquete está voltada para frente, conforme vai virando, ela tende a virar para baixo. Mas quando o atleta vai fazer o golpe, como a raquete tem que estar voltada para frente, então o punho vai virando para baixo aí, tá? Luiz, isso é uma coisa dinâmica que ele vai mudando ao longo do jogo ou é uma coisa que é muito mais uma característica dele de empunhadura? É mais característica. O atleta ele tem a empunhadura dele, né, no forehand e no backhand. Dificilmente, é claro que tem às vezes pequenas variações quando ele ajusta, mas uma vez decidido a empunhadura ali, dificilmente o atleta troca, né? Ele nunca vai trocar, por exemplo, uma Eastern por uma Full Western durante o jogo. Ele sempre tem a empunhadura de preferência dele. E aí cada uma tem suas vantagens e desvantagens, né? Tem só uma exceção, que é na grama, né? Que todo mundo precisa jogar de continental na grama. E aí Sim. Os espanhóis e os argentinos reclamam. Sofrem muito. Sofrem muito. O pessoal que joga muito, que é bom de saibro, sofre. Exatamente. Então, diferente do forehand, né? Agora falando um pouquinho do backhand. É o golpe onde o dorso da mão que empunha a raquete está voltado para frente e ele pode ser executado com uma ou com duas das mãos, né? Então, acima a gente vê um exemplo de um backhand executado com uma das mãos e abaixo ele sendo executado com as duas mãos. A divisão das fases é a mesma, tá bom? Então, é a mesma que a gente viu no forehand. Porém, como o Paulo estava comentando, né? O André também comentou, o backhand com uma das mãos, eu acho muito mais fácil, é o que a gente vê, né? É muito mais fácil do atleta chegar mal posicionado para fazer a bola e ele acaba atrasando o ponto de contato. E aí um agravante a mais, que ele está só com uma das mãos, empunhando a raquete, ele tende a aumentar muito a carga nos extensores de punho ali. Sim. O slice, né? Então o slice é o famoso facão, o atleta vai cortar a bola, tá? E uma definição mais técnica é o golpe em que a bola gira no sentido oposto ao sentido da força exercida pela fonte de impacto, que seria a raquete, né? Então, ele pode ser executado tanto do lado dominante como não dominante, mas acaba que hoje, num jogo mais rápido, os atletas acabam usando mais no backhand, não tanto no forehand, né? A não ser quando eles chegam muito nas últimas na bola, acaba fazendo slice de forehand ali, tá? Então, aqui imagens, né? O atleta fazendo um slice de forehand e uma atleta fazendo um slice de backhand, que é o mais comum. Os voleios são os golpes onde você vai golpear a bola sem ela pingar próximo à rede, né? Geralmente é um golpe de definição. A gente divide em 6 fases também, sendo elas a posição inicial, backswing, o forward swing, contato, o follow-through e a recuperação para realizar um novo voleio. Aqui é uma imagem de treino, né? Mas geralmente é um golpe de definição que o atleta vai fazer para matar o ponto. Tem uma nuance importante do voleio, que o voleio pode ser executado, a gente chama de swing volley, né? Então o atleta não vai segurar continental na raquete. Então, como o Paulo perguntou, né? O atleta sempre tem a empunhadura de preferência, mas quando é feito o voleio ou o saque, por exemplo, ele sempre é feito na empunhadura continental. Porém, a gente tem essa nuance que é fazer um swing volley, né? Que o atleta vai segurar na empunhadura de preferência dele e acaba matando o ponto aí. Geralmente é um golpe de definição também. Por fim, a gente tem o smash, que é outro golpe de definição, tá? Que é quando a bola vem muito alta. Então a bola vem alta, né? Geralmente o atleta adversário vai tentar jogar a bola por cima do atleta que vai fazer o golpe e ele não consegue. E aí o atleta vai matar o ponto sem pingar, como se fosse um saque mais curto aqui o movimento, né? Lembra bastante o movimento de saque, tanto que ele é dividido nas mesmas fases que o movimento de saque. Paulinho, quer comentar alguma coisa? Não, acho que, bom, o comentário é sempre legal. Eu gosto muito de ver as nuances técnicas do jogo e eu acho que é interessante para quem está assistindo e quem ou joga tênis ou se interessa pelo esporte, entender que nem sempre é preciso fazer um movimento igual ao do Federer para conseguir jogar tênis e se divertir, tá? Eu acho que isso é uma coisa que às vezes machuca a pessoa ficar ali tentando, repetindo 1000 vezes. Não machuca no sentido físico, mas no emocional de você não conseguir
executar o movimento igual que você vê na TV. E nem sempre aquilo significa que o cara que tem o melhor movimento também ganha o jogo, né? Principalmente quando a gente não está falando do profissional, quando a gente está falando do amador, o tênis é muito mais do que só o golpe. Mas assim, fazer o golpe de uma forma inteligente te previne de ter lesão, e é disso que a gente está falando, né? Não de ter um golpe perfeito, mas de ter um golpe que seja eficiente, consistente e que não te traga problemas. Eu acho que esse é o mais importante de tudo. O Belangeri, a gente vê gente que tem a técnica perfeita, mas não tem a concentração, né? A gente sabe que ele arruma a bola e isso no tênis acontece muito, né? Então não adianta você ficar fazendo um movimento e não trabalhar o descanso, a concentração também, chega lá na hora do jogo e dá tudo errado. O movimento é uma parte do jogo, né? O movimento é uma parte do jogo. E é isso, eu acho que é sempre importante você respeitar o princípio da individualidade, né? Você pode pegar os tenistas tops, nenhum deles faz um movimento igual. É claro que tem características muito semelhantes em termos de eficiência mecânica, mas cada um tem sua maneira, é como correr, cada um meu caiu aqui. diferente do outro. Estamos ouvindo você, parou um pouco a imagem, agora está de volta. Estamos te vendo e ouvindo bem, Belangeri. Tranquilo. Desculpa, segue, Luiz. Caiu aqui. Perfeito. Acho que esse é o principal, né? E aí é o que o Paulo falou, assim, se você tem um tenista que chama Grigor Dimitrov, e você olha os golpes dele, são os golpes iguaizinhos do Federer. Quem acompanha tênis não vai me deixar mentir aqui. Mas se fosse só golpe, ele seria um Federer, né? É claro que ele é um jogador muito bom, que joga em altíssimo nível, mas não é um Federer da vida. Não. Então, não sei se eu vou dar sequência. A gente conversou em relação àquele sistema relacional entre capacidade e demanda, e a gente tem que tentar identificar os fatores mais relevantes, né? Então, se é algo relacionado ao sistema musculoesquelético do tenista, se é algo relacionado ao equipamento ou eventualmente à técnica, tá? Ou à carga de treinamento. Quando a gente fala... Deixa eu fazer um comentário que a Maíta fez uma pergunta bem interessante. A Maíta perguntou se a gente vê mais tênis elbow nos homens ou nas mulheres. E aí, Maíta, cai o seguinte, as mulheres classicamente jogam com duas mãos, o backhand, tá? Que é o golpe mais relacionado aí ao tênis elbow. Então, a gente acaba tendo menos frequência de mulheres com dor no cotovelo porque elas usam mais duas mãos, e quem joga com duas mãos, na verdade, executa muito usando a mão esquerda, né? A mão oposta no backhand. Mas, às vezes, acontece, principalmente nas mulheres que vão usar muito slice com uma mão só, mas é menos do que nos homens, tá bom? Pelo tipo de técnica que elas usam, tá? Perfeito. Então, falando um pouquinho do sistema musculoesquelético, a gente vai tentar identificar variáveis importantes, principalmente de membros superiores e tronco no atleta, né, que possam impactar negativamente ali na sobrecarga que ele vai ter, seja no ombro ou no cotovelo, né? Quando a gente pega esses estudos etiológicos que avaliam fatores de risco, especificamente em tenistas, os estudos são muito ruins metodologicamente e trazem um nível de incerteza enorme. Então, o que a gente faz é se basear em estudos mais robustos da literatura, como, por exemplo, essa revisão sistemática de 2018, que avalia atletas arremessadores como um todo. E aí eles colocam 5 variáveis principais que poderiam aumentar o risco de lesões de ombro e cotovelo no atleta arremessador, né? Então, os déficits... Tem mais uma pergunta aqui. A Rafaela perguntando a respeito da empunhadura e tênis elbow. Assim, a princípio, se a gente for pensar no backhand, mais uma vez, a gente acaba não tendo uma mudança tão grande de empunhadura que faça diferença para isso, tá, Rafaela? No backhand. Eu acho que cai muito mais no que o André falou, da gente não chegar bem na bola, de você ter um erro de equipamento, que a gente vai comentar mais para frente, né, Luiz, um pouquinho? Sim. A gente tem que falar do equipamento, que é uma parte importante, mas a compensação do movimento pode ser uma causa. Agora, o tipo de movimento pode causar um pouquinho da epicondilite medial. E aí os tipos de empunhadura têm mais relação com a epicondilite medial que a gente vê nos atletas de elite, tá bom? Acho que até tem um outro comentário a respeito disso agora, que entrou agora, que eu não vi aqui. Perfeito, obrigada. O Matheus fala que a tendinopatia medial e a empunhadura machuca mais. Isso, Matheus, falamos junto, hein, Mel? Perfeito. E a estimativa mais atual da ATP
é que a proporção de tendinopatias mediais e laterais é de 3:1. Então, os tenistas profissionais, pelo menos, sofrem muito mais com tendinopatia medial do que com tendinopatia lateral. Isso, faz Isso é muito bem sentido, né? Faz bastante sentido. Então, falando um pouquinho dos fatores relevantes, né? Então, a gente vai olhar principalmente a ADM rotacional. Então, é adaptativo do esporte, o atleta desenvolver principalmente um déficit de rotação medial. E a gente vai ter que atuar no intuito de minimizar esse déficit e colocar ele em valores aceitáveis de assimetria, né? O controle motor da escápula é muito importante de ser avaliado e abordado quando necessário nesses atletas. Força muscular de ombro, então principalmente o manguito rotador. Os desequilíbrios musculares entre rotadores laterais e mediais de ombro são comuns de serem observados em atletas com histórico de lesão de membro superior. E pensando em cadeia cinética, né, o controle motor lombopélvico, quando a gente fala do core, principalmente. Por fim, os estudos apontam que a carga de trabalho do atleta também seria muito importante, principalmente quando o atleta está fadigado. Então, para a gente dar exemplo aqui, acho que a gente pode dar uma aceleradinha para ir para a parte da gente discutir os equipamentos. Como tratar, para a gente poder abrir para o pessoal discutir, que senão a gente vai ficar sem tempo, eu acho. Tá ótimo, tranquilo. Então aqui, pessoal, são só estudos mais específicos do tênis mostrando, né, exemplificando a alteração de amplitude de movimento entre o membro dominante e não dominante em tenistas, tá? A gente pode observar isso também quando a gente fala da força muscular, os desequilíbrios no membro do tenista dominante, principalmente naquele grupo com dor. E quando a gente fala de cadeia cinética, aqueles indivíduos com pobre controle de tronco, também isso está associado a um histórico de lesão e menor desempenho no arremesso. Não entrando na parte mais específica aqui que a gente comentou, né, quando a gente fala de equipamento, o principal fator que poderia estar associado ao desenvolvimento de tênis elbow, é claro que não é o único fator muitas vezes, mas esse é muito importante, é a tensão da corda da raquete. Tá? A gente tem esse estudo biomecânico aqui, mostrando que tensões acima de 40 graus, então eles comparam 40, 45 e 50. Aqueles atletas que usavam 45, 50 graus tinham uma força de aceleração do cotovelo, transmitida pela raquete ao cotovelo, muito maior. Tá? E isso poderia ter um papel no desenvolvimento do tênis elbow. Aqui vale a pena a gente salientar o seguinte: os tenistas amadores tendem a utilizar tensões de corda muito altas. E eu vejo isso acontecer por dois fatores. O primeiro deles é o fato de, na especificação da raquete, quando você compra, o fabricante colocar ali altas tensões, porque quem fez a raquete foi um engenheiro e ele está pensando exclusivamente na durabilidade do material, e não tanto na pessoa que está empunhando a raquete. Tá? E um outro fator é que o amador tem a crença de que o tenista profissional usa uma alta tensão na corda da raquete, tá? O que não é verdade. Ótimo. É um status, né? Sim. É o status. Quanto mais pressão eu coloco, melhor eu jogo, né? E é claro que tem as exceções no profissional, cultural que usam altas tensões, mas em sua grande maioria, eu tive a oportunidade de viajar com um atleta no passado e eu fiquei no background do torneio ali, com o encordoador, enchendo o saco dele para ele me falar quanto que os atletas estavam colocando de tensão na raquete, né? E eu tive um único atleta ali que colocou mais de 40 libras na raquete. Tá? É claro que quando eles vão jogar em altitude, eles tendem a aumentar um pouquinho a tensão. Mas a maior tensão que eu vi foi 42 libras, né? Então isso mostra que os profissionais, em geral, utilizam baixas tensões. Mas os amadores, eu não vejo ninguém usar menos de 50 na raquete. O André pode falar melhor dos alunos dele aí, se ele quiser comentar. Então, eu tenho como referência aí também o Marcelo Ferreira. Ele também é um encordoador mundial. Ele já teve em vários torneios da ATP e do Grand Slam. E ele me relatou que o Federer, ele é o que mais usa pressão em Wimbledon, 56 libras. Fora isso, ele usa 52 libras normalmente. Hoje também as cordas, elas mudaram muito o conceito, né? Não existe mais existe, mas caiu muito aquela corda aramada, aquela corda extremamente dura que o tenista vai buscando ao longo do que vai usando mais potência. Como quebra muito, ele tende a buscar uma corda com mais durabilidade. E aí ele caía nessas cordas aramadas que são muito rígidas. E isso realmente gera um desconforto muscular muito grande. E agora, hoje, nós temos
a grande maioria das cordas, elas estão de núcleo macio, né? Então, elas geram conforto, controle e conseguem ainda ter uma durabilidade boa. Então, a corda evoluiu muito. Eu gosto muito desse tema, André, eu acho interessante, porque eu caí nesse conto do pole, tá? Numa época que eu dei uma parada, voltei a jogar, estava quebrando muito, e um super amigo meu falou, não, usa esse negócio aqui. Eu sei que em uma semana meu cotovelo tinha arrebentado inteiro de dor. E não era para bater backhand, era para tudo, né? Então, assim, aí eu fui ler, eu li um livro sobre corda. E no final a gente entende o seguinte, né? A gente tem um outro fator da corda que às vezes a gente não discute muito, que é o diâmetro dele, né? Exatamente. As cordas mais finas, elas vão dar para a gente mais efeito, elas vão quebrar obviamente mais, mas elas são também mais confortáveis. Então, aquele tenista que busca conforto, ele busca uma corda mais próxima possível da tripa, né? Que a gente não consegue usar tripa, mas a gente usa multifilamentar, que é o que você falou. Isso. A gente usa uma corda com menos pressão e a gente usa uma corda um pouco mais fina. Então, aí a gente vai proteger mais o nosso cotovelo, embora a gente vai acabar tendo que trocar mais vezes a corda da raquete. Exatamente. As cordas 1,18, 1,20 são as mais usadas aí para quem tem dor no cotovelo. As 1,30, aí são as cordas, a espessura da corda é mais usada para quem quer uma durabilidade maior. Exato. A espessura é o oposto do grosso e fino, para o pessoal entender, só falar para eles aí. Isso. Isso, exatamente. Legal, é isso mesmo. Acho que isso faz muita diferença e é um começo do tratamento que a gente já faz, né? Eu costumo perguntar pro meu paciente qual raquete que ele usa e falo que corda e quanta pressão. Só nisso a gente já consegue ter uma ideiazinha do que a gente está falando, né? O Jair aqui, que também é especialista em ombro, né? E fala, pelo jeito de tenista, fala que as multifilamentares são mais amigas. E o Matheus também. Elas são mais macias. São as cordas mais macias, né? A nossa sugestão é usar essas cordas que elas são mais macias. É isso. E aí, às vezes, o equipamento é tão preponderante, né? Que você pede para o cara trocar a tensão da corda e o tipo de corda, o cara nem volta. O cara fica bem e acaba nem voltando. Bom, vamos lá, vamos aproveitar que a gente tem mais uns minutinhos. Então agora a gente vai só fazer para finalizar uma correlação com o gestual esportivo, né? Então a gente vê no saque, principalmente os tenistas se queixando de dor. No primeiro saque, muitas vezes o amador, principalmente, né? Ele não faz um movimento que é fundamental quando a gente pensa num arremesso ou no saque, que é a pronação do antebraço. Então, para gerar potência na bola, muitas vezes eles vão fazer muita flexão de punho de maneira abrupta e não vão fazer a pronação do antebraço. Isso aumenta a carga nos extensores do cotovelo. Tá? Isso poderia ter um papel no desenvolvimento de tênis elbow. Conversando muito com o Lugero, como o André citou, né, que é um biomecânico, talvez o maior biomecânico, um dos maiores da área de tênis aqui no Brasil e até no mundo. A gente estuda em associação com ele, a gente faz algumas reuniões e a gente vê isso claramente nos tenistas, tá bom? Então, às vezes, pedir para o atleta filmar ele sacando ou fazendo o golpe, principalmente na físio, né, no nosso caso aqui, a gente acha bem importante na reabilitação desse tenista. E aí, trabalhar em conjunto com o técnico é fundamental, né? A gente não vai querer mudar nada. Já no segundo saque, né? O segundo saque é um saque de segurança, o tenista tende a colocar mais efeito nesse saque, né? Mas muitas vezes eles erram o toss, o lançamento da bola. Então aqui a gente tem duas coisas importantes, né? Fugindo um pouquinho do cotovelo. Quando o tenista faz o toss muito atrás da cabeça, e nesse caso do tenista destro, muito para a esquerda dele, ele aumenta muito a extensão com rotação do tronco. E aí nos infantos juvenis isso poderia ter um papel para o desenvolvimento de espondilose, tá? E no amador, quando ele joga muito atrás da cabeça, né? E atrás eu não falo tanto para a esquerda, porque para a esquerda aqui é comum o atleta fazer para conseguir colocar mais efeito na bola. Mas ele joga para trás da cabeça, tá? Para trás da linha do corpo dele. Isso também é pior. Isso é pior, porque os profissionais fazem o lançamento mais para a esquerda no segundo saque, mas sempre à frente do corpo e nunca para trás, né? É claro que tem uma variação ou outra, mas em geral é isso. E para gerar um efeito de rotação, né? Também no corpo. E quando você joga atrás, você matou esse efeito, né, de rotação.
A Rafaela pergunta aqui para os três se aquele uso do antivibrador entre as cordas tem relação com lesão, aquilo realmente funciona, não funciona? Eu confesso que eu tenho tempo que eu via bastante aquilo, hoje em dia eu não vejo mais. O que vocês dizem? O antivibrador, ele ameniza a vibração da corda para a raquete. Da raquete para a mão, a gente usa um outro artefato, que é um corinho que vai embaixo, mas também não ameniza, né? Talvez a biomecânica esteja errada, ou a corda, tem outro fator mais importante, né? Vibração. Eu acho que o antivibrador faz mais efeito no barulho que tem um fator importante que é o peso. Quanto mais massa, menos vibração vai. Então, muitas vezes, a gente vê crianças se lesionando ou alguma pessoa se lesionando também, porque estão usando uma raquete muito leve, torta, uma cabeça longa do bicho, esforço, e você acerta a pegada. Essa raquete maior e de um saco, e essa massa maior vai vibrar menos, vai ter menos vibração. Quanto mais massa, menos vibração. Então, às vezes, acertar 7 gramas, 8 gramas ali, muito bem feito por um especialista, também resolve. Ou trocar a raquete, né? Eu acho que a gente, quando pensa na raquete, a gente tem que lembrar, além disso tudo que o André falou, quanto mais o grip for mais espesso, você vai ter também um controle melhor da vibração e a distribuição do peso da raquete, né? Aquelas raquetes que são muito peso na cabeça e pouco peso no punho, elas também vão dar mais dor no cotovelo, né? Então, as raquetes que você consegue balancear melhor o peso da raquete, você tem uma melhora nesse tipo de sintoma. E uma coisa mais nova são as raquetes que têm um poder maior de sweet spot, né? Então, tem raquetes que te dão mais área de conforto na batida, né? Então, eu também acho isso interessante. Eu acabei mudando a minha raquete para uma área que tem uma raquete que tem um sweet spot melhor. Isso também acho que é uma coisa que, dependendo da pessoa, experimentar outras raquetes é uma opção interessante mesmo. Perfeito. Acho que é isso mesmo. E o antivibrador, só para complementar, os estudos que tentaram mostrar o efeito dele para reduzir a chance de o cara desenvolver dor no cotovelo não conseguiram, né? Justamente por aquilo que o André falou. A vibração que ele atenua é da corda e não da raquete para o cotovelo ou para o membro superior como um todo. Ele diminui a movimentação da corda durante o golpe. Você tem que ajustar menos corda durante o golpe e dá um barulho diferente, mas não traz eficiência para o tratamento em si, não. Né? A Maíta está perguntando, a gente está acabando o tempo, perguntando o uso de órtese. Né? A gente já viu muita gente usando tensor de cotovelo para jogar. Aquele tensor, ele tem a ideia de fazer a mesma coisa que faz o antivibrador da raquete, fazer com seus tendões ali, viu, Maíta? Diminuir um pouquinho ali a vibração dos tendões antes de chegar no epicôndilo. Mas, assim, a gente tem que entender isso como uma coisa, como se fosse tomar um comprimido, né? Aquilo lá não é uma coisa curativa, né? A gente tem que entender, tem que tentar entender o motivo do problema para realmente atacar o problema e não simplesmente ir colocando coisas ali para tentar resolver, tá? Então eu vejo como uma coisa assim provisória que não tem muito resultado a longo prazo. Com certeza. Ó, eu e o Matheus estamos em sintonia aqui, ele está falando a mesma coisa. Não vai ajustar os fatores de causa, né, Matheus? Obrigado. Bom, passando para o forehand, né, como o Paulo falou, tem mais relação com a epicondilalgia medial. Então, as empunhaduras que a gente chama de mais viradas, né, western e full western, tendem a aumentar o estresse inválvulo do cotovelo, tá? Isso, teoricamente, coloca maior carga aqui nos flexores de punho e também no ligamento colateral medial do cotovelo. Então, os atletas muitas vezes têm queixa nessa região. Mas eu, pelo menos, não vejo uma associação grande com a dor lateral do cotovelo, a empunhadura em si. Não, o que tem mesmo é a dor medial mesmo, né, Luiz? É o que a gente vê pelo movimento e muitas vezes a gente é treinado a fazer uma flexão do
uma flexão do punho durante o movimento de forehand, até para a gente conseguir aumentar a velocidade da bola, e isso também vai gerando ao longo do tempo aí a dor medial, né? Perfeito. Vamos abrir. Acho que a gente tem que abrir aqui para alguns comentários finais. Luiz, que o negócio vai bom, vai acabando rápido, né? Estamos chegando já com 1 hora. Vamos abrir para as pessoas fazerem as últimas perguntas, se alguém quiser. Paulão, tem mais alguma coisa que você quer comentar? Não, acho que é isso mesmo. Acho que fica aquela ideia, né? O que você falou muito bem, a gente vê nas lesões por sobrecarga. Não adianta, às vezes, a gente dar um remédio ou fazer uma fisioanalgésica, que muitas vezes é a biomecânica. É a biomecânica, o equipamento, a tensão da corda. Eu tinha essa ideia, né? Joguei tênis quando era criança, mas tinha essa ideia de que a raquete tinha que ser cada vez mais leve, que foi o assunto que a gente começou aqui falando. E a gente vê que, na verdade, não. Uma raquete, às vezes, que é demasiadamente leve, se você tem uma corda tensa e uma raquete muito leve, que muitos amadores talvez pensariam que seria a melhor combinação, talvez seja pior para a gente ver essa questão da sobrecarga, né, no cotovelo. Mas acho que ficou bem claro, excelente, por sinal. Excelente apresentação, viu, Luiz? Olha, vejo que tem um monte de tenista aqui, todo mundo gostou, parabéns aí pela apresentação. Bernardo também aqui, que também é do ombro e cotovelo, tem cara que joga tênis, né? O Bernardo tem cara que joga com aquele uniforme de Wimbledon ainda, né, Paulinho? Joga de branco. Joga de branco. Muito Boa, bem. boa. Eu até faço uma pergunta aqui para vocês. Eu não me recordo de nenhuma tenista com epicondilite lateral que eu atendi no consultório. Realmente vocês falaram, é menos frequente e eu não lembro. Então, eu atendo digitando, enfim, fazendo outras coisas. Mas tenista, realmente, mulher é bem difícil, né? Pelo menos a incidência no dia, na prática, para mim, é muito, eu já pouco. tive. Ó, a Eu já Rafaela tive aqui, algumas. a Rafaela disse que teve já, a nossa residente. Ah, lá. Eu tive algumas já, mas principalmente naquelas que usam muito slice, viu, Paulão? Porque normalmente elas usam o backhand com 2 mãos, mas tem gente que gosta muito de usar slice e acaba tendo um pouquinho também. Mas pode acontecer, mas é menos frequente mesmo. Eu queria só reforçar aqui que o tratamento, alguém comentou que é multidisciplinar, mas o tratamento é multidisciplinar quando a gente fala de tênis. Ele é um tratamento que envolve realmente o médico, envolve o fisioterapeuta e envolve o treinador. Tá? Então, acho que quando a gente consegue trocar figurinha entre essas 3 pessoas junto, a gente melhora muito. E eu incentivo quem joga tênis, quem gosta de jogar tênis, que filme o seu jogo de tênis. Um dia coloca, hoje em dia a gente tem tripé, põe no celular mesmo, filme o seu jogo, vai assistir, porque só realmente vendo como a gente atua, a gente consegue modificar alguma coisa. Acho que isso faz toda a diferença. E é lógico, cuidado com o equipamento, nem sempre o mais caro é melhor, e a gente tem que entender aquele equipamento que é bom para cada um. O Levi puxa a sardinha aqui para o lado dele, do tênis de mesa, dizendo que as lesões podem ser parecidas, mas quem joga caneta lesa mais a mão ou o cotovelo. Luiz, entende de tênis de mesa também, não? Tênis de mesa a empunhadura não caneta, consigo né? fazer essa correlação. Imagino. Eu tenho uma expertise... sim. Eu não consigo ver essa relação, não. Se lesaria mais ou menos. Talvez sim, pela posição que segura, né? Não sei se poderia colocar uma carga maior ali nos extensores, mas eu atendo muito pouco mesa tenista aqui e não tenho uma expertise tão grande como mesa tenista. Engraçado. Mas faz sentido, de repente. Eu atendi muito tempo a equipe de São Bernardo, que tinham vários que eram da seleção. A gente vinha muito em torce de tornozelo, dor nas costas e tendinite no ombro. Cotovelo se acabava tratando, mas impressionante que, assim, dor nas costas e ombro, acho que quase todo mundo tinha. Tem esse deslocamento, né? Muito, muito rápido. Sim. Então, e as entorses de tornozelo. E é bem... Se você pega os estudos com tênis de mesa, eles têm muita queixa anterior no joelho também, por ficar muito tempo com o joelho flexionado, né? Treinando, se movimentando ali. Tendinopatia patelar é bem comum também. Eu queria fazer uma pergunta para o André também, vocês depois complementarem. Estamos chegando ao final aqui da aula. Se alguém quiser mandar mais perguntas ou mesmo abrir, fique à vontade. Tá? André, como é que a gente dosa a carga de treino para a molecada, para quem está começando? Muitas vezes a gente vê, né? Quem está se profissionalizando, ou pelo menos jogando tênis num nível mais alto, tende a treinar bastante. Então as lesões acabam sendo essas lesões por sobrecarga. E nem todo mundo de 12 anos tem o mesmo físico que o outro, né? Às vezes você vê uma maturação precoce ou tardia
Como é que o professor consegue controlar até onde dá para ir, quantas vezes por semana, quando é hora de descansar, de brincar? Como é que funciona isso, André? Ah, é uma excelente pergunta. Primeiro, a interdisciplinaridade, né? Uma pessoa que já está, uma criança que já está, ou adolescente, né? Já está querendo se aumentar a carga horária, né? Ela tem que ter um controle da carga horária semanal. É o mais fácil da gente entender. A distribuição desses dias também tem que existir saber o retorno quando você vai retornar para a quadra, né? Então, uma criança de 9 anos, né, ele vai treinar máximo 3 vezes por semana, entendeu? Um pré-adolescente de 11, 12 anos já vai treinar uma carga horária de 11 horas, 12 horas semanais. E vai aumentando, 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 até chegar no profissional, que às vezes a gente chega a 8 horas por dia. O profissional chega a treinar 8 horas por dia antes das competições. Então, chega a uma carga horária aí quase de 36, 40 horas. Mas não é só quadra. É fisioterapia, é preparação física, né? É a parte de alimentação, né? Uma forma de controlar essas questões são os intervalos, né? Saber muito bem dar intervalos, né? Uma relação, por exemplo, de 1 para 1, 2 para 1, né? De exercício. Então, por exemplo, você bate 10 minutos de tênis, né? Aí você tem que fazer um intervalinho, fazer um break, porque não senão você vai caracterizar uma repetição muito grande, né? Ficar meia hora batendo direita, isso vai gerar lesão com certeza em qualquer pessoa, né? Então, diversificar, deixar o jogo mais solto, mais livre, e não deixar o jogo tão fechado, tão repetitivo, né? É importante. Também saber o quanto descansar, né? Ver se esse jogador está descansando o suficiente, está dormindo com qualidade e tudo mais. Isso também é muito importante, né? O retorno à quadra é muito importante. Mas, em geral, o que a gente faz é um controle semanal, uma programação semanal, em que o feedback do jogador, né, é muito importante. Está sentindo bem? Está sentindo dor? Porque são sinais, né? São sinais, são avisos que eles vão te dando, né? Olha, tô quebrado de perna, né? Poxa, então tá doendo perna, vamos diminuir um pouco essa carga, né? Então faz parte do bom senso do treinador. Mas a gente tem uma tabelinha ali, né? De cargas horárias que a ITF preconiza, né? E dentro desses estudos aí, dentro de medicina esportiva mesmo, né? E às vezes os pais é que atropelam. Tem que tomar um pouco de cuidado com o pai, que o pai quer acelerar um pouco o filho e não é a hora ainda. Eu ia terminar justamente com essa pergunta e ia passar para o nosso professor Alberto, que é o chefe da disciplina. Eu sei que ele tem filhos, ele estimula a fazer exercício, como eu também tento estimular, o Belangeiro também. Mas, professor Alberto, como é que é o limite aí dos pais, né? Tem o pai que estimula, que eu acho que é o que a gente tenta fazer, e tem aquele pai que muitas vezes massacra o filho ou cria uma expectativa muito maior e às vezes você vê o próprio moleque tendo dores assim maiores do que deveria. Você vê que o moleque está desanimado, não quer jogar e a expectativa do pai ali acaba sendo até ruim, né? É isso aí, Paulo. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí pela aula, né, Luiz? Espetacular. O Paulo também. Depois eu vou fazer só uma última perguntinha, mas eu concordo, Paulo. Eu acho que, como tudo na vida, é o equilíbrio, né? A gente tem que tentar não exagerar na ansiedade e tudo mais do esporte competitivo, né? Principalmente nas cidades um pouco menores, né? E se isso vier, que venha muito por conta da própria criança, né? Que com certeza psicologicamente ela vai estar muito mais saudável. Agora, quando parte realmente dos pais, gera aí um desconforto muito grande na criança, né? A gente está cansado de ver isso. Então, eu acho que estimular a atividade física recreativa é função dos pais. Agora, estimular a atividade física competitiva, eu já não tenho bem certeza, até porque a gente sabe que o esporte competitivo nem sempre ele é tão saudável. Então, se isso vier, que venha muito pelo próprio indivíduo, né? Pelo próprio indivíduo. Essa é a minha cabeça, né? Mas eu queria perguntar uma coisa aí, tanto para o Luiz como para o Paulo.
O André até comentou aí do Rogério Teixeira, ele fez uma tese de mestrado aí na época, tudo, né? Tinha alguns conceitos antigos que a gente tinha, então tensão de corda não ser acima de 55, o grip mais estreito ele daria um pouco mais de epicondilite, algumas coisas já foram faladas aí que é o backhand com as duas mãos. Isso ainda mantém essa tensão de corda? Qual a questão do grip? Como é que vocês têm? Bom, Bertão, a questão do equipamento é sempre importante, né? A gente estava comentando um pouquinho, o que sabe é o seguinte: corda, menos pressão é melhor, e na prática não se usa tanta pressão quanto as pessoas podem imaginar, então é sempre menos do que você está imaginando, tá? A pressão ali, normalmente abaixo de 40, costuma ser suficiente para basicamente todo mundo que joga de forma amadora, então não tem por que usar mais do que isso. O grip um pouco mais espesso, ele diminui um pouquinho a dor do cotovelo. As raquetes mais balanceadas também favorecem um controle melhor da dor. Então, raquete que tem um peso mais controlado, raquete com peso na cabeça aumenta um pouquinho também dor no cotovelo. E o tipo de corda faz diferença, né? As cordas que são mais macias, com mais filamentos, elas acabam trazendo mais conforto. E as cordas mais finas, né? Com o número mais alto, ela acaba tendo também mais conforto. Então, assim, eu gosto de dizer que existe hoje todo um aparato para proteção do cotovelo. Isso a gente encontra na própria Amazon. Se o pessoal for olhar, um material que se chama Arm Friendly. Você vai ver lá que tem corda, tem raquete, tem todo tipo de instrumento já que acaba protegendo um pouquinho o cotovelo. Então, isso faz diferença e a gente tem que usar isso a nosso favor. Muito bem, parabéns Perfeito. aos três pela aula aí, Alberto. Não, perfeito, é isso mesmo, Paulo. Acho que é só agradecer mesmo. Obrigado. Obrigado a você também, Paulinho, por mais uma reunião brilhante. Bom, gente, Obrigado, terça obrigado. que vem estamos aí de novo às 11 horas da manhã. Luiz, excelente apresentação. Belangeiro, como sempre, também complementa muito bem com a parte científica, a experiência. André dando a visão do técnico. Então, a todas as perguntas que enviaram, é realmente muito bom, gente. Agradeço muito a presença de vocês, viu? Foi um prazer aí, ótimo. Parabéns pela aula. Um dia para todos. Obrigado Eu que agradeço. Obrigado, de todo pessoal. mundo, viu? Foi ótimo. Parabéns, Luiz. O Bernardo, Obrigado, pessoal. direto de Wimbledon, aqui falando com a gente, Bernardo. Muito bem. Tchau, pessoal. Bom dia para todos aí. Aula gravada, então, no Tchau, canal do pessoal. YouTube nosso. Nos vemos na terça. Boa semana aí para todo mundo. Um abraço. Ótima semana.